Oi, pode falar. Eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube de um pessoal que mora lá em Vancouver e eu descobri que para você despachar lixo eletrônico, assim, você tem que pagar. Você tem que levar lá e tem que pagar para descartar ele. Olha, eu não sei. Só que uma coisa eu posso te afirmar: tudo que envolve o Canadá é bem mais desenvolvido, tecnológico e bem mais formal do que no Brasil. O Brasil ele é um país um tanto quanto deficiente em diversos assuntos, João. Só que é bem provável que lá esse tipo de assunto aí seja mais pertinente, sabe? O pessoal de lá é um tanto quanto mais educado e preocupado com essas questões que envolvem o meio ambiente, tecnologia. Então, não posso te Professor, afirmar nada. Oi. tem que entregar as atividades hoje? Eu acho que não tem que entregar mais Tá lá no atividade grupo, a nenhuma. Alessandra falou que não precisa entregar atividade. Não tem que entregar, Ah, Ivanei, tá. porque hoje é a última aula do segundo bimestre. A partir da semana que vem é o livro do terceiro bimestre, entendeu? Então, esse livro 2 aí, ele teoricamente não tem mais importância. Eu recomendo que vocês façam as atividades que sobraram, aquelas que não foram mandadas, vocês façam, e façam com o intuito de aprender, sabe? Não com o intuito de querer ganhar nota, porque a nota já foi fechada. Todo mundo que fez o mínimo do mínimo foi bem, tá? Quem fez o mínimo do mínimo do mínimo foi bem. Quem não fez nem o mínimo, então não espere uma nota boa, né? Quem fez atividade, fez as provinhas lá, tá de boa. Vamos lá, vamos começar aqui. México. Eu separei aqui os assuntos mais importantes da atualidade que envolvem o México e vamos discutir aqui brevemente, em 30 minutos, dá tranquilamente, tá? Aqui, ó, a bandeira do México. Acredito que esteja aparecendo, né, pessoal? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Beleza. Ó, a bandeira do México, uma águia devorando uma cobra. Se eu não me engano, essa imagem aqui, ela tem sim um motivo histórico. Não me recordo quem foi o primeiro grande explorador espanhol que chegou no México. Só que eu sei que quando ele chegou no México, eu esqueci o nome dele, não é o Cristóvão Colombo, não. Quando ele chegou no México, ele viu em cima de um cacto uma águia devorando uma serpente. E é daí que surge esse simbolismo, porque a serpente é um símbolo do mal, de acordo com o cristianismo, né? Vamos lembrar, pessoal, que o México tem a colonização espanhola. Aqui já é o Chaves, já comento isso aqui, isso aqui é uma piadinha. O México tem colonização espanhola e tudo que envolve a Espanha, há 500 anos atrás, tinha relação com o cristianismo. Então, uma águia devorando uma serpente é um símbolo do bem, que é a águia combatendo o mal, que é a serpente. Essa que é o simbolismo da bandeira do México. É aqui o cacto, ó, como vocês podem ver, o cacto, a águia e a cobra. Quando você fala de México aqui no Brasil, agora que é piada, duas palavras vêm em mente para praticamente todo mundo. Primeiro é o Chaves, é a coisa mais Depois conhecida do das México. novelas. Oi? Primeiro é o Chaves, depois das novelas. Não, primeiro é o Chaves. As novelas entra no mesmo sentido que o Chaves, né? Até porque o Chaves é uma série de comédia. Só que as novelas é verdade, Luiz. Só que não é as novelas. Primeiro é o Chaves e o Chapolin. O segundo, pessoal, esse aqui, ó, pimenta. O México, ele tem uma culinária muito ligada com a pimenta. Praticamente tudo que tem no México tem algum tipo de ingrediente que envolve pimenta. Então, a pimenta é provavelmente uma das coisas mais marcantes do México, depois do Chaves, né? Porque esse daqui é o mais conhecido de todos. Isso aqui é muito ardido, ó. Quem já comeu esse trem aqui sai de fato cuspindo fogo. Isso aqui é muito ardido. A chipotle. Acho que o Nossa. Chaves é o programa mais assistido do mundo, né? Eu não sei se é o mais assistido, só que com certeza é um dos mais. Em toda a América Latina, em toda a América Latina, do México até a Argentina, Chaves passa até hoje e sempre dá audiência. Inclusive no YouTube, os vídeos do Chaves também são muito assistidos. Eu pessoalmente gosto bastante, sempre gostei. Vamos lá. Como eu disse para vocês, como o bimestre acaba hoje, teoricamente não tem que copiar nada, a não ser que vocês queiram, tá? É aquele velho sistema. Quem quiser copia, quem não quiser não copia. Enfim, também comentei isso aqui com vocês no começo da aula. Quando você fala assim da história do México, a religião, que é o cristianismo, que foi imposto pelos colonizadores espanhóis, é uma coisa muito marcante. E a arquitetura também é muito interessante. Toda a arquitetura mexicana, ela tem resquícios espanhóis clássicos.
boa parte dos prédios do México, eles foram feitos tendo como base os prédios da Espanha. Então, isso daí o México até hoje preserva a religião do seu colonizador europeu e a arquitetura também do seu colonizador europeu. Isso daqui é um gráfico, uma estimativa. É muito difícil afirmar que isso aqui seja verdade, só que é bem provável, oitavo ano, que realmente seja isso aqui, tá? Que é aqui, ó, o gráfico sobre as religiões do México. 82%, aproximadamente isso, eu acredito que seja até mais, é católico. Aqui, 9,7%. Outros tipos de cristianismo, como protestantismo, enfim, até mesmo espírita, acredito eu, evangélico, tudo isso daí entra aqui, tá? Católico cristão clássico, aqui o azul, que é a base do México, que era a base da Espanha. O verde aqui, ó, outros tipos de religiões. E o roxo aqui, pessoas que não possuem de fato uma religião. Então, podemos afirmar com absoluta certeza que provavelmente 4/5 da população mexicana é cristã. É muita gente adepta do cristianismo, justamente por causa da colonização espanhola. Aqui, ó, eu trouxe para vocês 4 paisagens da cidade do México. A cidade do México é a capital do México. Como vocês podem ver aqui, aqui e aqui, ó, essa aqui é uma estátua de algum tipo de santo. Eu procurei, só que eu já esqueci, porque eu fiz esse slide aqui, acho que foi segunda-feira, foi o primeiro que eu fiz. Devia ter anotado esse trem aqui. Enfim, o que importa aqui, pessoal, prestem atenção, ó, é aquilo que eu comentei. A cidade, ela possui muitas coisas ainda de influência espanhola. Aqui, ó, a própria arquitetura desse tipo de catedral aqui, provavelmente uma catedral, até porque tem esse simbolismo histórico. Até aqui, essa imagem desse santo aqui, desse anjo, e até mesmo aqui, são todas imagens que remetem à colonização dos espanhóis. Aqui, ó, vamos entrar já em um assunto mais importante, um assunto mais moderno, que é o seguinte: o México, como ele faz fronteira com os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, ele acaba tendo como principal pauta no debate internacional essa questão do tráfico de drogas. No México, pessoal, nós encontramos provavelmente os cartéis. Cartel é uma organização criminosa bem fundada, bem organizada. Os cartéis de drogas mais perigosos do mundo. O México é tomado por esse tipo de problema. Cartéis de droga, já tem no próximo slide aqui, existem vários cartéis que são organizações poderosas, que possuem muito armamento, que possuem uma infraestrutura muito bem organizada, possuem políticos que trabalham para eles, possuem empresas com ligação com eles, enfim. O cartel é, de fato, uma organização, é um problema muito presente em todo o México. Aí o que acontece? Poder paralelo é todo tipo de organização que consegue exercer algum tipo de influência e não faz parte do governo. É o seguinte, tem presidente, tem deputados, tem senadores, só que os cartéis de drogas, eles são tão poderosos que na área onde eles atuam, eles conseguem, de fato, exercer influência total sobre a economia, sobre a própria política. Por exemplo, assim, vamos avançar logo aqui, ó. Aqui já são. Eu volto aqui daqui a pouco. Aqui que importa, ó. Isso aqui é uma estimativa, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é o cartel, a área do cartel mais influente do México, que é esse daqui, ó, o cartel de Sinaloa. Esses cartéis, pessoal, eles elegem os prefeitos das cidades, eles elegem os deputados, todo tipo de político que assume oficialmente os cargos de gestão de dada cidade possui alguma relação com o cartel. Porque eu afirmo isso para vocês com absoluta certeza. É muito normal no México que esses cartéis de drogas consigam matar os políticos que não estão de acordo com as suas práticas. Agora eu volto aqui, ó. Aqui são algumas imagens que eu encontrei no Google e é bem significativo do que de fato seja esse problema. Aqui é um membro de um cartel, provavelmente algum dos grandes líderes que foi preso. Conseguimos deduzir isso, pessoal, pelo simples fato do exército ter sido pessoalmente enviado para prendê-lo. Esse pessoal dos cartéis de droga são vários, tá? Não é apenas um, ó. Tudo isso daqui é cartel de droga e todos eles possuem rixas particulares contra outros cartéis, entram em guerra contra outros cartéis e são aliados de outros cartéis. Eles têm esse hábito aqui, ó, é uma questão cultural dos cartéis. Eles são bem tatuados, eles tatuam todo o corpo deles, todas as tatuagens possuem significado, tá? Isso é uma coisa que vale a pena ser ressaltado. E são, de fato, pessoal, são criminosos extremamente perigosos.
traficam principalmente drogas. Nos Estados Unidos da América, muitas drogas são liberadas em certos estados, só que outras drogas acabam sendo proibidas, justamente pelo poder que elas possuem até mesmo de matar o seu usuário. Aí o que acontece? Esses cartéis de drogas, eles comercializam todo tipo de produto que vocês imaginam, tá? Isso aqui é uma coisa muito problemática e gera muito dinheiro. Em qualquer parte do mundo, vender droga gera dinheiro. Não é à toa que aqui no nosso estado, aqui no Paraguai, no próprio México, existem várias e várias organizações criminosas que fazem isso. E por fim aqui, ó, é a mesma coisa no Brasil quando você fala das organizações criminosas mais presentes aqui, que no caso é o PCC, né, o primeiro comando da capital, e aquele comando vermelho. Duas organizações bem desgraçadas que estão no nosso país. E no México é a mesma coisa, os cartéis de drogas. Eles possuem armamento de guerra. Não é simplesmente pistola, espingarda, não, pessoal. Eles possuem até lançadores de mísseis, porque são organizações que conseguem desafiar constantemente o exército norte-americano e o exército mexicano. Aqui, ó, áreas de influência dos cartéis. São vários cartéis, como eu disse para vocês. Isso aqui também é uma estimativa, porque é bem provável que todo o México possua, em determinada cidade, a presença de algum tipo de cartel que exerce todo tipo de influência que vocês imaginam, que com certeza cometem assassinatos, vendem drogas, vendem armas. Enfim, é um problema muito grave. Aqui também é o mesmo mapa, só que agora um tanto quanto mais, digamos que colorido. A atuação de grandes cartéis de droga no México é tão extensa que o governo praticamente não tem mais controle sobre a segurança pública. É muita organização criminosa, são muitos cartéis, constantemente em conflito uns contra os outros, tentando tomar o território da venda de drogas. E aí o que acontece? Sempre tem problema, pessoal, sempre tem, tá? Sempre tem, não adianta. Em qualquer contexto, cartéis de droga acabam exercendo um grande perigo à ordem pública. E uma coisa que eu recomendo aqui para vocês é o seguinte, pessoal, acho que é o próximo, deve ser o próximo slide. Não tem que copiar não, tá? Eu estou apenas destacando que é a parte mais importante. Existe um contingente muito grande de pessoas que tentam ilegalmente entrar nos Estados Unidos da América. Isso aqui é uma coisa que com certeza vocês também já ouviram falar, e a explicação é muito simples. Toda a América Latina, quando você compara com os Estados Unidos da América, é pobre. Do México até a Argentina são países bem pobres, comparados aos Estados Unidos. Aí o que acontece? Todo dia, praticamente, esse tipo de situação acontece na fronteira entre o México e os Estados Unidos, que são pessoas que, obviamente, ilegalmente, elas não possuem autorização, tentam entrar e, de fato, morar nos Estados Unidos. Como eles não possuem autorização expressa do governo, isso acaba sendo o quê? Algo ilegal. Então, esses cartéis de droga, pessoal, eles também acabam participando dessa jogada aqui, porque tudo isso aqui gera dinheiro para eles. Aqui, ó, é a fronteira entre o México e os Estados Unidos, tá? Toda essa área verde aqui, onde acaba um e começa o outro. Então, toda essa área aqui, em algum momento, possui algum ponto que pode ser utilizado para fazer a travessia de um país para o outro. E a maior parte das pessoas que tentam fazer isso acabam encontrando algum tipo de obstrução, seja um muro artificialmente erguido pelo governo mexicano ou pelo governo norte-americano, ou é algum rio ou uma área protegida pelo exército dos dois países. As pessoas não podem entrar, que fique bem claro isso. Os Estados Unidos da América têm uma política bem rígida em relação a imigrações ilegais. Muitas pessoas conseguem entrar, isso é verdade, só que conforme o tempo vai passando, conforme os anos estão avançando, as tecnologias estão sendo desenvolvidas, estão sendo melhoradas, e é mais fácil monitorar a fronteira. Então, as pessoas estão tendo mais dificuldades para entrar. E aí que entra novamente os cartéis. Eles trabalham vendendo drogas, vendendo armas, tudo ilegalmente, e eles também trabalham com tráfico ilegal de pessoas. Como é que funciona esse esquema aqui? Ó? É o esquema dos coiotes. Existem pessoas que moram no México, muitas pessoas que moram no México, e elas conhecem muito bem essa região de fronteira entre os dois países. Aí o que acontece? Eles são pagos por pessoas de outros países, agora pode ser qualquer país do mundo. Não é somente pessoas do México ou pessoas do restante da América Latina. São pessoas de vários países do mundo, países da África, países da Ásia.
essas pessoas pagam alguns membros desses cartéis para que eles atravessem eles pela fronteira seca, que é pelo deserto. Tudo isso aqui, ó, é uma área muito desértica, que fique bem claro para vocês. Existem rios que cortam aqui, existem áreas muradas, só que como vocês estão vendo aqui, pessoal, embora pareça pequena, é uma área muito extensa. Isso aqui é muita terra, então é praticamente impossível, mesmo com muita tecnologia, com aviões, helicópteros, drones, satélites, muros, ainda assim sempre sobra algum ponto cego em que as pessoas podem atravessar a pé de forma ilegal. Esses coiotes, eles conhecem bem a área e eles cruzam essas pessoas pela fronteira, ou pelo menos tentam fazer isso. Eles recebem dinheiro, obviamente, não é um trabalho que é feito de graça, as pessoas pagam caro para serem conduzidas pelo deserto que cruza os dois países. Qual que é o grande problema? A maior parte dessas travessias, ela acaba não dando certo, porque em algum momento o exército norte-americano ou o exército mexicano acaba descobrindo que está sendo feito esse processo e acaba barrando os imigrantes legais. Quando eles são pegos, aqui ó, é tudo foto de imigrante, aqui de fato são imigrantes que foram flagrados cruzando a fronteira e aqui estão simplesmente manifestando. Inclusive aqui ó, é a fronteira entre os dois países, foi erguido um muro de fato, que é protegido, diga-se de passagem. Aqui são migrantes legais. Quando o exército norte-americano ou até o exército mexicano encontra essas pessoas, eles são presos e são deportados para o seu país de origem. Por exemplo, se tiver algum brasileiro aqui e ele for preso pelo governo norte-americano, o governo norte-americano vai entrar em contato com o governo brasileiro e vai avisar, ó, pegamos aqui imigrantes brasileiros e vocês têm que vir buscar eles, porque nós não temos responsabilidade nenhuma sobre essas pessoas. E geralmente os governos eles acabam pagando a passagem de volta dessas pessoas. Uma coisa que eu acho, Tava, um tanto quanto questionável, sabe? Porque essas pessoas sabem que é errado fazer isso, sabem que estão ilegais e estão se prontificando a correr esse risco de atravessar essa fronteira. Mas também, professor, para elas estarem fugindo, provavelmente é por questões que não tem trabalho, por questões de má conduta no próximo local. Não tem trabalho, não tem como ela se sustentar. Como é que ela vai fazer se ela já procurou e não consegue fazer, não consegue encontrar outros lugares? Ela vai tentar fugir daquele local. É verdade, Letícia, é bem isso mesmo. Só que agora eu te contra-argumento com a seguinte reflexão. Se a pessoa chegou no México, Letícia, é porque ela tem sim um dinheiro em caixa, hein? Ela não é tão pobre assim não, porque teve que pagar passagem, provavelmente de avião, tá? Porque pagar o ônibus do Brasil até o México, ou de algum país aqui da América do Sul até o México, não é barato. A pessoa pagou outra pessoa para ilegalmente cruzar a fronteira com ela, correndo riscos, e pessoalmente o que você disse é verdade, só que é uma coisa que você sabe que é errado, sabe? Você tem certeza que isso é errado, você sabe que você vai correr muitos riscos, e você se prontifica a isso, Letícia, é aquela velha discussão que nós já tivemos, sabe? A pessoa por livre e espontânea vontade decidiu correr esse risco, então ela tem que estar ciente de que tudo pode dar errado. Então, com certeza, se a pessoa chega a esse ponto aí, ela provavelmente não tem nada. Ou provavelmente também é uma pessoa que sabe que nos Estados Unidos da América, ela provavelmente teria uma vida muito melhor. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Lá, comparado aqui no Brasil e no restante da América Latina como um todo, lá é tudo muito melhor, tudo muito mais barato, e as pessoas querem ter acesso a esse tipo de coisa, né? Então, com certeza, elas buscam o que é melhor para elas. Só que acabam esbarrando. Depende de uma coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito que tem aqui no Brasil, que são os hospitais públicos. E lá nos Estados Unidos não tem isso. Porque, por exemplo, se você deixar uma pessoa morrer apenas por ela não ter um dinheiro necessário para pagar uma consulta médica, você vai estar perdendo um pouco do seu país. Por exemplo, nessa crise, tem muitas pessoas que pegaram o Covid e não conseguem pagar por alguma coisa, conseguem pagar pelo teste ou tal, e podem tratar de outras formas, podem ser diagnosticadas.
De outras formas, você não tem que pagar, nos hospitais públicos. Bem comentado, Letícia, isso é verdade. Isso é uma questão que eu apresentei, infelizmente, na aula offline, né? Que eu comentei sobre o governo do Barack Obama. É bem isso mesmo. Lá a saúde, ela não é pública, é uma saúde privada. E as pessoas que de fato não possuem dinheiro, elas acabam tendo que se virar para serem atendidas, porque lá realmente nos Estados Unidos da América não tem sistema único de saúde. É verdade, Letícia. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, é uma recomendação que eu passo para vocês. São 2 filmes, pessoal, que eu já assisti. Acredito que alguns de vocês já assistiram também, que é uma sequência, tá? Primeiro esse aqui, depois esse daqui, que é o Sicário. Sicário é um termo mexicano dado para as pessoas que atravessam os outros ilegalmente pela fronteira. Se eu não me engano, é isso mesmo. Que são os coiotes de fato. Sicário é Terra de Ninguém e o Sicário Dia do Soldado. Eu ia passar isso aqui para vocês, pessoal. São filmes que são exatamente sobre essa questão aí de cartéis de droga, tráfico ilegal de pessoas, organizações criminosas, exército norte-americano, exército mexicano, operações secretas. Esses 2 filmes trabalham esse contexto e são filmes assim, ó, já vou até avisar vocês, quem não assistiu, são filmes extremamente violentos, porque, infelizmente, essa é a realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, a realidade é muito pior do que o que o filme mostra para vocês. Então, assim, reitero, são filmes violentos, só que eu já assisti os 2 várias vezes, e são ótimos filmes. Quem gosta desse tipo de assunto, que envolve política, guerra, organizações criminosas, governos, exércitos, e muito tiroteio, adora esses filmes aqui, porque são filmes que trabalham questões que, infelizmente, são reais, pessoal. Eu ia passar o 2 para vocês, porque o 2 aqui eu acho melhor do que o 1. Mas, enfim, é uma recomendação. Vamos para o Tem que ver Canadá. aqui que você não tem na Netflix. Não tem na Netflix. Não tem? Não tem. Ah, eu baixei os 2, tá? Eu tive que baixar os 2. Não sei se tem na Netflix, só que eu recomendo, hein? Quem gosta desse tipo de coisa, adora, pessoal. É muito bom. Só que é bem violento os 2 filmes, tá? Vamos para o Canadá. O Canadá, pessoal, é aquilo que eu comentei no começo da aula com vocês, tá? O Canadá, ele é um país muito interessante, ele é um país muito desenvolvido, é um país muito bonito, diga-se de passagem, só que quando você analisa o contexto geopolítico, questões internacionais, o Canadá, ele não tem muita expressividade. O México é bem mais pobre que o Canadá, só que como lá tem essas questões aí que envolvem os cartéis de droga, as organizações criminosas, as armas, enfim, essas coisas, a imigração ilegal, o México acaba sendo muito mais interessante que o Canadá. Só que o Canadá, ele também é importante no contexto como um todo. Só que comparado com o México, eu acredito que seja bem menos. Vamos lá, Canadá. Aqui, ó, é uma coisa muito interessante do Canadá, que é o seguinte, ó, vamos voltar um pouco, bem no começo do conteúdo sobre a América, que foi quando eu apresentei para vocês a regionalização da América. A regionalização física, 8º ano. América do Norte, América Central, América Insular, que também é Caribe ou Antilhas, e a América do Sul. Essa é a regionalização física. E tem a regionalização histórico-cultural, que é relativa à língua dos colonizadores europeus, que vai ser o quê? A América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica, pessoal, vai ser o quê? Todos os países que falam inglês na América como um todo. E a América Latina vai ser o quê? Os países que falam espanhol, português e francês. O francês, ele também é derivado do latim tradicional, e é aí que mora a parte interessante do Canadá. O Canadá, ele possui inglês e francês ao mesmo tempo como línguas oficiais. Aí o que acontece? O Canadá é ao mesmo tempo anglo-saxão e latino. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma estimativa de 2010, só que é bem provável que seja bem atual, tá? Esses números aqui. 61% do Canadá fala inglês e 24% aqui, ó, falam o francês. E outras línguas aqui é o quê? Relativo à imigração. Já comento essa parte com vocês. Aí, em termos gerais, costuma-se dizer que o Canadá ele é anglo-saxão, mas tenham em mente que aqui, ó, Quebec e Nunavik são províncias canadenses que possuem o francês como língua base. Então, lá, as crianças na idade escolar de vocês, elas aprendem francês e inglês.
Aqui nos demais estados do Canadá, é bem provável que o francês também seja obrigatório, justamente porque faz parte da história do país como um todo. O que quer dizer aqui, ó, línguas outras? O Canadá, ele é um dos países mais globalizados do mundo, então existem muitas e muitas e muitas pessoas de vários lugares do mundo que habitam o Canadá. Existem várias cidades que possuem vários imigrantes de outros países que perpetuam a língua natal dos seus conterrâneos, pessoal. O inglês, ele acaba sendo mais utilizado que o francês por um motivo muito lógico. O inglês é a língua oficial dos Estados Unidos da América. Então, como o Canadá é muito dependente dos Estados Unidos, acaba-se o quê? Que o inglês costuma ser mais adotado que o francês. Aqui, ó, é a parte que eu acredito que seja a mais interessante do Canadá, que é a que está no extremo norte do Canadá. O Canadá, oitavano, ele é muito parecido com a Rússia. A parte mais ao sul aqui, ó, ela é um tanto quanto quente, possui florestas temperadas, coníferas e tudo mais, só que o extremo norte aqui é puro gelo, assim como o Alasca, como todo aqui, ó, mesma coisa. A maior parte do Alasca é puro gelo e a parte mais ao sul aqui acaba tendo algumas florestas. Isso aqui se repete na Rússia, se repete, na verdade, em todo o extremo norte do planeta. A parte de cima tem muito gelo e a parte de baixo vai, vai ficando cada vez mais quente. Aí o que acontece? Professor, Aqui, ó. Oi, pode falar, Letícia. O Alasca, ele é totalmente gelo, por que os Estados Unidos comprou ele? Ah, isso aqui é uma questão que eu nem comentei, né, quando eu passei nos Estados Unidos, porque o tempo ele é escasso, mas é o seguinte, o Alasca, Letícia, o Alasca oitavano, ele pertencia à Rússia. Os Estados Unidos realmente comprou o Alasca, tá? Eles pagaram, assim como o Brasil comprou o Acre da Bolívia. E o motivo, Letícia, é muito simples, que é uma coisa que eu acredito que os russos acabem se arrependendo muito. O Alasca, ele possui muito petróleo, mas muito petróleo mesmo. E os Estados Unidos, quando compraram o Alasca, já sabiam disso. Esse petróleo, ele não é extraído, pessoal. Esse petróleo, ele é utilizado apenas como uma reserva de emergência para o futuro próximo, acredito eu. E os Estados Unidos compraram o Alasca somente por causa do petróleo. Aí o que acontece? A Rússia não sabia disso. E ficou sabendo somente quando eles descobriram esse petróleo. Então, é uma questão bem estratégica, Letícia. Eles comprarem o Alasca, e tem uma coisa que é muito importante destacar. Esse mapa não mostra aqui, ó. Só que a Rússia, pessoal, ela está bem pertinha do Alasca. Inclusive, alguns bons bilhões de anos atrás, na era glacial, havia uma conexão terrestre, de gelo, na verdade, entre o Alasca e a Rússia. Então, é uma posição muito estratégica. É bem provável, pessoal, que aqui, ó, as pontinhas do Alasca sejam repletas de bases militares dos Estados Unidos, justamente por causa da proximidade com a Rússia. Então, é tudo uma questão muito política. Sempre é política, pessoal. Aqui, ó, extremo norte do Canadá, puro gelo. Aqui é uma paisagem muito típica de lá. Como vocês podem ver, a arquitetura das casas é como se fossem casas de pescadores. Porque essa parte aqui, ela não se desenvolve muito, não. Justamente pela dificuldade de construir algo que dure. Lá é sempre muito gelado, pessoal. Aqui é a aurora boreal. Uma característica do Canadá é essa daqui. O inverno de lá geralmente possui a aurora boreal. A aurora boreal, pessoal, ela acontece quando o Sol ele emite uma quantidade muito grande de partículas carregadas de energia. Esses elétrons extremamente ativos, assim que eles batem na atmosfera terrestre, eles acabam se dispersando e é nesse contexto que surge a aurora boreal. Então, essas luzes aqui acontecem por causa da quantidade de partículas carregadas de energia que o nosso Sol emite em direção ao nosso planeta, tá? É uma coisa muito típica da região. Infelizmente, só acontece no extremo norte do planeta ou no extremo sul. No extremo norte é a aurora boreal e no extremo sul é a aurora austral. Lá na Argentina, no Chile, bem no extremo sul da América do Sul, também tem aurora. Só que nos Estados Unidos, no Canadá, acaba sendo mais perceptível. Aqui é uma coisa muito importante do Canadá. Isso daqui, pessoal, é areia betuminosa. A areia betuminosa é simplesmente uma areia que é encharcada de petróleo. Isso aqui não era muito utilizado há uns anos atrás, só que agora foram inventadas tecnologias que permitem a extração desse petróleo dessa areia. Então, o Canadá está agora se tornando uma potência petrolífera por causa dessa areia betuminosa. E o problema da areia betuminosa é que, para ser extraída, ela causa um
um verdadeiro colapso da área onde ela está. Ó. Isso daqui um dia já foi uma área totalmente verde, repleta de florestas, e para essa areia ser extraída, eles infelizmente têm que destruir totalmente aquela área. É por esse motivo que existe uma crítica internacional muito grande acerca do processo de extração do petróleo dessa areia, porque os problemas ambientais causados são gigantescos. Todas as plantas morrem, todos os animais acabam fugindo e todos os corpos de água acabam totalmente contaminados. É uma coisa assim que, de um ponto de vista econômico, acredito que seja lucrativo, só que de um ponto de vista ambiental seja catastrófico. Vamos lá, rapidamente, aqui está acabando a aula. Questão do NAFTA. Pessoal, o NAFTA, ele é um acordo econômico, se chama o quê? North American Free Trade Agreement. É Acordo de Livre Comércio das Américas, firmado entre Canadá, Estados Unidos e México. E qual que é o propósito do NAFTA? Simplesmente facilitar o comércio entre os países. Qual que é o problema do NAFTA, pessoal? O México, ele é um país que intencionalmente acabou reduzindo todo tipo de taxa que cobrava de empresas. Então, várias empresas do mundo todo iam até o México, criavam as suas indústrias no México e acabavam vendendo para os Estados Unidos da América produtos extremamente baratos. Essas empresas são chamadas de maquiladoras. Elas importam de outros países a matéria-prima bem barata e vendem para os Estados Unidos da América um produto já pronto, muito barato também. Essas empresas maquiladoras aqui, elas são muito criticadas porque elas geralmente contratam pessoas e pagam muito pouco e é um trabalho praticamente escravo. É uma questão muito emblemática do México e foi lá que esse processo de maquilagem da produção começou. Enfim, no geral... isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui, pessoal, eu não vou comentar com vocês. Eu acho que é bem provável que quando chegar aqui na América do Sul e trate do Paraguai, eu volte nesse slide aqui, ó. Só que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é tudo aquilo que uma empresa quer encontrar em um país, tá? Todos esses pontinhos aqui, assim que a empresa descobre que aquele país possui, ela geralmente se instala, porque são facilidades para a produção. A única coisa aqui que é um tanto quanto questionável está aqui, ó, mão de obra barata descartável. Se a empresa se importa com a produção em massa, ela não se importa com o trabalhador. Se ela se importa com uma produção um tanto quanto mais tecnológica e bem feita, ela acaba querendo pessoas qualificadas. Quando é simplesmente montar de forma robótica alguma coisa, é só produzir sem parar, tá? Produzir massa. Aí o que acontece, ó, esse NAFTA, pessoal, essa aqui é uma charge, ele é muito criticado, porque é o seguinte, ele permitiu que várias empresas dos Estados Unidos da América enviassem todo tipo de problemas para o México e também permitiu que os mesmos cartéis de droga tivessem acesso mais facilitado ao comércio norte-americano. Aí o que acontece? O NAFTA, ele foi muito criticado por causa dessas ilegalidades que ele sem querer promoveu, tá? Tudo isso aqui acabou acontecendo de forma acidental. E, finalmente, aqui, ó, em 2018, o Donald Trump, ele já tinha, na sua campanha eleitoral, uma crítica muito forte ao NAFTA. E ele propôs uma reformulação do NAFTA e criou esse daqui, ó, o United States, Mexico, Canada Agreement, Acordo dos Estados Unidos da América, México e Canadá, que ele atua principalmente corrigindo esses problemas relativos à mão de obra dessas empresas maquiladoras que eu comentei com vocês. Ele trabalha entrando com muita força nessas questões digitais tecnológicas, porque o NAFTA ele é antigo, pessoal. Quando o NAFTA foi firmado, essas questões que envolvem internet, hackers, empresas totalmente digitais, não era tão influente como agora. Então, esse novo acordo aqui, que substitui o NAFTA, ele acaba entrando para corrigir essas questões. E aqui, esse novo acordo, o USMCA, sendo firmado pelos atuais representantes do México, Estados Unidos e Canadá. Acho que acabou a aula aqui, pessoal, acabou mesmo. Enfim, como eu disse para vocês, quando envolve essas questões aí do México e do Canadá, assim, são países importantes, mas, comparado com o todo, acaba não sendo tão importante assim. Oi? É uma boa discussão. O México é bom. O México, na verdade, o México por si só já é uma discussão, né? O que envolve imigração, os cartéis de droga, armas, tudo isso, pessoal, são assuntos que a geografia sempre aborda, tá? Aí cada um acaba apresentando o seu ponto de vista. Vou parar de gravar aqui, porque acabou a aula. Essa foi a última aula do segundo bimestre.
A partir da semana que vem começa o terceiro bimestre, pessoal.